É muito comum desenvolvedor, quando vai começar a desenvolver alguma coisa, abrir a IDE e sair escrevendo código, né? Isso é muito comum, eu acredito que você faz isso, eu faço isso. É natural da gente, é natural do desenvolvedor querer ir direto para o código, é a parte que a gente mais gosta. Mas a gente negligencia uma parte muito importante de desenvolvimento de software, que é o planejamento. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu fiz o planejamento de um algoritmo para uma página que eu estava desenvolvendo para Codarme. E como isso foi evoluindo e foi ficando mais complexo à medida que eu ia desenvolvendo e como eu resolvi isso, né? Então, fica aí comigo até o final do vídeo, que eu aposto que você vai gostar bastante. Bom, e a ideia, a demanda que eu desenvolvi aqui, que eu tinha que desenvolver, era muito simples, ou pelo menos parecia ser muito simples. Mas a verdade é que sempre a gente acaba subestimando, né? A gente como desenvolvedor acaba olhando para aquela tarefa e pensa assim, isso aqui eu faço em 1 hora, 2 horas, um dia. E a gente acaba subestimando porque tem muitos casos que a gente não consegue pensar logo de cara. E aí é um problema com estimativa, é o grande problema de estimativa que eu sempre falo, que é muito difícil estimar, na verdade é praticamente impossível estimar um prazo corretamente, mesmo para mim, um desenvolvedor com 15 anos de experiência prática, né? Então, eu sempre falo isso, que estimativas é um problema e a gente tem que tomar cuidado. E aqui não foi diferente. Eu tive a ideia, eu levantei alguns requisitos básicos, eu já vou mostrar, e eu achei que eu faria isso em algumas horas. E na verdade eu levei 4 dias para fazer essa pequena aplicação. E eu vou mostrar agora os requisitos, tá? Então a ideia, na verdade, aqui você está vendo a página já pronta, né? Mas os requisitos eram simples. Só para contextualizar, a gente tem um curso onde os alunos acessam o curso pela plataforma da Hotmart. Então o aluno faz a inscrição lá na Hotmart, faz o pagamento pela Hotmart e acessa as videoaulas pela Hotmart também. Só que a gente tem uma comunidade exclusiva para os alunos. Dentro do Discord tem alguns canais privados e eu queria liberar esses canais para os alunos que entrassem no curso. Até então a gente estava fazendo manual, mas como a coisa vem crescendo, né, a gente não consegue mais fazer manual. Então eu pensei, pronto, eu vou automatizar isso aqui. Beleza. A ideia então era simples. O usuário ia ter uma página como essa daqui, né? Então deixa eu voltar para a página. Essa é a página. O usuário informa o e-mail da Hotmart. Toda vez que a Hotmart, que alguém faz uma compra lá na Hotmart e finaliza a compra, o pagamento é validado, a Hotmart tem um webhook onde ela me envia essa informação para minha API. Então a ideia era eu fazer uma API onde eu pudesse guardar essa informação e depois o usuário pudesse vir na nossa aplicação, de alguma forma botar a informação ali e eu validar quem é aquele usuário, validar a conta do Discord dele e adicionar ele nos canais privados. Então era basicamente isso. Então volta para cá, ó. Aqui eu estou usando o ScholarDraw. Muita gente me pergunta qual é essa ferramenta, eu já vou mostrar um pouco mais dela aqui também. É um site chamado ScholarDraw, eu uso ele muito, tá? Eu uso ele muito para fazer esse tipo de planejamento, desenhar algum fluxo, alguma coisa nesse sentido que eu já vou mostrar também. Então a ideia era, o usuário informa o e-mail da Hotmart para eu saber se o pagamento dele está ok. Depois que eu validei o pagamento, eu preciso fazer o login com o Discord. Então ele vai lá e vai clicar no botão do Discord, vai lá para o Discord, libera a nossa aplicação, volta para a nossa página e aí, sabendo que o pagamento dele está ok e que o Discord dele é o Discord X, né? O usuário dele é o usuário X lá no Discord, eu posso liberar os canais para ele, tá? Então, a princípio era simples, né? Eu pensei, umas 2 ou 3 telinhas eu vou conseguir fazer isso. Lê do engano. Olha só o que virou. Então, inicialmente eu fui direto para o código, como todo mundo faz. A nossa ânsia de codar, de fazer aquele negócio funcionar, é maior do que qualquer coisa. E aí é onde mora o perigo, mora o erro, né? A gente deveria primeiro pensar melhor nessa aplicação. Como era uma aplicação simples, eu pensei que eu cometi o erro de... O erro que eu sempre falo para você não cometer, né? De ir para o código sem planejar de fato. E aí é onde eu vi que era um pouco mais complexo do que eu imaginava. Eu tive que voltar para o planejamento. E olha só o que virou isso aqui. Aqui, deixa eu ver se eu puxo um pouquinho mais para cá. Legal. Aqui ó, eu tenho o primeiro planejamento. Então, qual que era a ideia? Era que eu tivesse uma única página, que essa única página gerenciasse o estado. Eu não queria que para cada passo que o usuário fizesse, para cada etapa que ele preenchesse, ele mudasse de URL. Então, eu queria na mesma URL. E é ali que complicou um pouco as coisas, porque ali dentro eu tinha que gerenciar o estado. Então, baseado em informações, eu tinha que mostrar um conteúdo ou outro. E ali começou a ficar complicado. E aí foi onde eu vim para cá. Então, deixa eu aumentar um pouco aqui.
Então, a ideia era, o usuário abriu a página, eu verifico se ele já preencheu o e-mail. Lembra que a primeira etapa aqui, ó, é ele preencher o e-mail que ele usou na Hotmart, né? E aí, esse e-mail, quando ele preenche aqui, eu tenho que validar se o e-mail é realmente dele. Então, o que eu faço? Eu envio um e-mail para ele, para esse e-mail que ele cadastrou, com um link de login, como se fosse um login via link de e-mail, que a gente chama também de Magic Link, né? Então, login via e-mail, tá? Volta para cá. Então, primeiro preciso verificar se já tem e-mail. Se já tem e-mail, eu preciso mostrar a página de envio, ou seja, é uma paginazinha, deixa eu mostrar aqui. Essa página aqui, ó. Você já enviamos um link para o seu e-mail, você precisa acessar lá para continuar. Então, morreu aqui o estado dessa aplicação. Ele só vai conseguir continuar se ele clicar no e-mail, no link que tem no e-mail, e aí ele continua a aplicação, porque o login é via e-mail, né? Então, volta para cá. Então, se já tem e-mail, mostra a página. Ok. Se não tem e-mail, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar a página de e-mail, que é aquela página que a gente estava vendo aqui, tá? Então, se não tem e-mail, ele tem que ver essa página aqui. Beleza. Se eu clicar no link do e-mail, o que tem que acontecer? Significa que eu já recebi o e-mail e eu já passei por essa etapa aqui. Então, significa que o meu e-mail já está ali. Eu só preciso agora do token, que é o token de autenticação para o usuário realmente, para entender que aquele usuário é o usuário que está falando, que é, né? Ele botou o e-mail lá, bruno@codar.me, eu preciso enviar o e-mail para o e-mail dele, para ele clicar, e quando ele volta eu sei que é ele mesmo, que ele veio direto de dentro do e-mail, tá? Então é a etapa de autenticação. Como é que é feita essa etapa? O link tem um token, o link do e-mail tem um token, e é pelo token que eu sei que aquele usuário realmente é ele mesmo, né? Eu sei que ele veio do e-mail, e esse token ele é utilizado uma única vez. Se eu tentar usar o mesmo token mais de uma vez, ele vai dar inválido, tá? Beleza. Então, eu preciso mostrar a página de e-mail. Se já adicionou o e-mail, eu preciso verificar se ele tem token. Então, se eu abrir a página aqui, ó, eu preciso verificar se essa página tem um token. Então, fica mais ou menos assim, ó, a URL, tá? Com o token. Se tem o token, significa que ele veio do e-mail, né? Então, eu já sei quem ele é, eu só preciso validar a conta dele, eu preciso fazer o login. Então, olha só, adicionou um e-mail e tem token, então vai lá para o login do Discord. Se ele adicionou um e-mail, mas não tem token, então mostra a página de envio. Agora, se ele adicionou um e-mail e não tem token, aqui está errado, inclusive. Ó, esse fluxo aqui está errado. Para ver como o negócio começa a ficar complexo. E aí, para entender melhor esse fluxo, eu criei um segundo fluxo, que é o fluxo que vem pelo link. Ó. Então, olha só. Volta aqui de novo, que eu até expliquei errado, né, de tão confuso que é. Abriu a página, verifica se tem e-mail. Se tem e-mail, mostra a página de envio. Se não tem e-mail, mostra a página de e-mail. E aí, só que aqui ó, eu não caio no link. Então, por isso que eu tive que fazer o segundo fluxo. Quando eu abro a página com o link do e-mail, eu verifico, tem e-mail? Se tem e-mail, ele já tem token, porque já veio do e-mail, né? Então, eu mostro a página de login com o Discord. Se não tem e-mail, eu mostro a página de e-mail. Adicionou e-mail, mostro a página de login com o Discord. Só que aqui eu tenho um problema, porque esse fluxo ele não está unificado. São dois fluxos diferentes. E lembra que eu falei que a minha página ela tem uma única página. Eu não tenho várias páginas. Então, na mesma página, eu tenho que decidir para onde mandar o usuário, o que eu tenho que mostrar para ele. E aí acabou que virou um segundo fluxo aqui. Ó. Aqui eu consegui unificar os dois fluxos. Então, olha só como é que ficou. Se ele vem direto, ou seja, se ele digita a URL assim, é o direto. Se ele vem do e-mail, eu chamo disso aqui com token ou com link, né? Que é o que eu botei aqui, ó, com link. Então, direto e com link. Os dois caem no mesmo fluxo. Eu verifico primeiro se tem o e-mail. Se não tem o e-mail, eu mostro a página. Se tem o e-mail, eu pergunto se tem token. Se não tem um token, eu digo que o e-mail foi enviado. Então, olha só, aqui já começou a ficar mais interessante, porque o fluxo está unificado. Eu verifico se tem e-mail. Se não tiver, eu mostro a página. Se tiver, eu verifico se tem token. Se não tiver, eu mostro a página de e-mail enviado. Se tiver e-mail e token, eu tento fazer o login lá no Firebase, que é o Firebase que eu estou usando para fazer essa autenticação. Tá? Então, eu só vou passar para o login quando tem e-mail e token. Se der erro no Firebase, pode ser que alguma dessas duas coisas estão erradas. Então, eu tenho que mostrar uma página de erro. E nessa página de erro, ele tem que ter a opção de ou reenviar o link, porque pode ser o link que estava errado. Lembra que eu falei que o link é só usado uma vez? Então o link ele pode estar errado.
Ou o e-mail pode estar errado, então eu tenho que dar a opção também de ele reiniciar todo o fluxo, tá? Então aqui não tem nenhuma flechinha, mas deveria. Beleza. E aí eu verifico se a Hotmart já me validou esse usuário. Se o e-mail dele é o mesmo que tem na Hotmart e se o pagamento dele está ok. Se o pagamento não foi encontrado, significa que ou a Hotmart não me avisou, porque ele não pagou ainda, ou que esse e-mail está errado, não é o mesmo da Hotmart. Então também, de novo, tem que dar a opção dele reiniciar o fluxo. E aí eu mostro uma página de não achei a sua inscrição. Tá? Só se ele tiver token, ele tiver e-mail, fizer login no Firebase e o pagamento for confirmado, que aí sim eu faço o login no app, tá? E mostro a tela do Discord. E aí no Discord, se ele já tiver o Discord conectado, ele mostra a página de OK. Se ele não tiver com o Discord conectado, ele mostra a página de conectar no Discord, ok? Beleza. Só que ainda aqui tinha alguns furos, tá? Porque em alguns momentos, ó, esse fluxo aqui estava muito complexo. Percebe que eu tinha dois logins, login no Firebase e login no app, tá? E eu desenvolvi na verdade aqui as três opções. Eu desenvolvi essa daqui junto, eu vi que estava muito complexo, eu refatorei, refiz esse fluxo, desenvolvi esse fluxo, vi que ainda estava ruim, e aí eu refiz o terceiro fluxo, que é esse fluxo aqui de baixo, que acabou sendo o meu fluxo final. Olha só que interessante. Então, primeiro, eu verifico se ele está logado antes de qualquer coisa, antes de verificar e-mail, antes de verificar tudo. Só que para chegar nesse fluxo aqui, eu só consegui depois de desenvolver os dois outros fluxos de cima. Então, às vezes, o fluxo não está claro o suficiente para você desenvolver. Por isso que é tão importante você desenhar esses fluxos. Porque se você for só codar, você não vai ver algumas coisas que você só veria se tivesse desenhado o fluxo, como foi o caso aqui. Tá? Então, aqui eu encontrei alguns gaps aqui que precisavam ser preenchidos. E para o código ficar melhor, sem o fluxo eu não ia conseguir nunca. Ia ficar um código muito bagunçado, de fato ficou, né, nas primeiras versões. Então olha só, agora eu vejo se o usuário está logado em primeiro lugar. Se ele está logado, eu vou para esse fluxo de baixo aqui. Se ele não está logado, aí sim, aí eu vejo se ele tem e-mail. Se ele não tiver e-mail, eu mostro a página de e-mail. Se ele já tiver e-mail, eu pergunto se ele tem token. Se ele não tiver o token, eu envio o link para o e-mail dele e mostro a página de link enviado. E aí nessa página ele pode reenviar o link ou alterar o e-mail. E aí ele volta para essa página primeira aqui. Se ele já tiver token, aí eu vou para a autenticação do Firebase. Login deu erro, ele vem para reenviar o login, reenviar o link, né? Ou alterar o e-mail. E se o login deu sucesso, aí reinicia o fluxo. Olha só que interessante. Agora o fluxo ele é unificado de fato, né? Quando o usuário autentica, a minha aplicação automaticamente manda ele para cá, ó, que é a primeira pergunta que eu faço depois que ele está autenticado. Tá? Isso é gerenciado num nível mais alto da minha aplicação. Se o usuário cai via link direto ou via link, ele sempre faz as mesmas perguntas. Então o fluxo ele nunca tem a mesma pergunta em outro lugar. Ele sempre passa pelo mesmo lugar todas as vezes. Se eu der um reload na página, ele vai fazer todas as perguntas de novo. Então percebe que o fluxo ficou muito mais simples, porque agora eu faço a pergunta uma única vez. Eu não pergunto duas vezes a mesma coisa, tá? Porque o fluxo ele ficou cíclico, né? Então toda vez que muda um estado, ele pergunta tudo de novo, tá? Isso ficou mais simples de gerenciar. E aí, só se ele tiver de fato logado, que eu mando ele para esse bloco de baixo aqui, que na minha aplicação está muito claro. Quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui. Acesso. Olha só. Se tem user auth, eu mando para o Discord. Se não, eu mando para o login. Acabou aqui. Simples, né? E aí, quando ele faz a autenticação, automaticamente ele atualiza aquele estado e automaticamente ele redireciona para cá. E aí fica mais simples de gerenciar. Então, se o pagamento tiver confirmado, não tiver confirmado, eu mando não achei sua inscrição. Se o pagamento tiver confirmado, eu mando para o Discord e ele conecta o Discord. Se ele já tiver com o Discord conectado, ele mostra o acesso à comunidade. Se não, ele conecta o Discord e manda para o acesso à comunidade. E se o pagamento não tiver confirmado, aqui embaixo, eu tenho que dar a opção de ele reiniciar o fluxo. Então eu faço um logout e ele volta para o estar logado e ele faz todas as perguntas de novo. Então o fluxo ficou muito simples de gerenciar porque ele tem uma única direção, né? É unidirecional esse fluxo. Então é mais simples de gerenciar nesse caso. E aí depois eu achei que eu podia melhorar esse processo
E eu tentei desenhar aqui ó, um outro fluxo, onde primeiro, deixa eu ver aqui onde é que está, se ele está logado, eu acho que... tá aqui, ó. No final das contas eu tirei esse está logado de dentro do login, né, de dentro do bloco de login, ó, eu joguei ele para fora, tá? Eu joguei ele para fora e aí ficou mais fácil ainda, né? Então, primeiro eu verifico se ele está logado. Se ele está logado eu jogo para cima, para baixo, né, para o flow de Discord. E se ele não está logado, eu jogo para cima para o flow de faça o seu login. E aí aqui faz todo o fluxo como eu expliquei anteriormente. Só que eu achei que mudando a primeira pergunta, que era o e-mail, mudando para o token, ficaria mais simples o meu fluxo. Só que eu percebi que mudando a pergunta, olha que interessante, né? Primeiro eu perguntava se tinha um e-mail, depois eu perguntava se tinha um token. E eu achei que eu podia inverter. Só que invertendo, o fluxo não fechou, não encaixou. Não lembro exatamente o que era, mas tinha algum caso de uso aqui que o fluxo não encaixava. Eu tinha que fazer uma gambiarra lá ou fazer a mesma pergunta mais de uma vez. Então, desenhar esse fluxo também foi interessante, porque eu consegui identificar esse tipo de coisa. E aí o meu código ficou muito mais simples, né? Muito mais simples. Deixa eu ver se até eu consigo mostrar aqui. Componentes, ó, o fluxo do login. Então, olha só, primeiro eu verifico se tem algum erro, né? Para mostrar a página de erro. Verifico se tem o e-mail e se ele não está fazendo o login, não está com o token na URL. Então, eu mostro que o e-mail já foi enviado. Se não, eu mostro o e-mail de step. Então, olha como ficou simples. Tem dois ifs aqui, com dois returns. E se ele não cair nos dois ifs, ele mostra o e-mail. Simples demais. Mesma coisa com o Discord. Tá? O Discord eu acho que é até mais simples que isso. Ó, dois ifs. Se ele já fez o pagamento, se ele não fez o pagamento, eu mostro a tela de que o pagamento não foi encontrado. Se ele já fez o pagamento, ele cai para o Discord e diz, se o Discord não estiver conectado, conecta o Discord. E se ele já fez o pagamento e o Discord está conectado, mostra a página de tudo ok, vá para a comunidade. Então, muito, muito, muito simples depois que eu consegui desenhar o fluxo correto. E muita gente acaba indo direto para o código, e eu cometi esse erro, né? Eu fui direto para o código, e cara, ficou uma bagunça, porque eu não entendia o que levava ao quê. E olha como ficou complexo esse fluxo. Inicialmente, era algumas telas, né? Era o usuário informa um e-mail, eu faço o login com o Discord e adiciono ele no grupo. Acabou. E aqui eu descobri que tinha muito mais fluxo. Então tinha os caminhos de erro. Uma coisa que os desenvolvedores cometem muito erro a gente desenvolvedor, é viciado no fluxo, no caminho feliz. O que é o caminho feliz? É o caminho que funciona. Então, como eu desenvolvi, eu sei o que eu tenho que clicar, onde que eu tenho que preencher, qual botão que eu tenho que clicar, para tudo funcionar perfeitamente. Como a gente sabe que esse caminho existe, a gente está condicionado a seguir esse caminho, é muito difícil para o desenvolvedor pensar em caminhos que não funcionam. Então o desenvolvedor ele não consegue geralmente pensar assim, e se eu clicar nesse botão, e se eu botar um e-mail que não existe, e se eu botar um e-mail que existe, mas que não esteja na minha base de dados. Esses caminhos alternativos que o usuário vai fazer, a gente não consegue pensar muito bem. Então esse fluxo dá essa clareza também para a gente, ajuda a gente a conseguir pensar nos caminhos que a gente não pensaria normalmente. Então, por exemplo, e se a autenticação do Firebase der erro, o que eu faço? Eu tenho que mostrar uma tela de erro. Tá, e se não der erro, mas o pagamento dele não estiver confirmado? Então tudo isso aqui facilita, esse fluxo facilita visualizar esses casos de uso que a gente chama de, às vezes até de edge case, né? Os casos mais raros, mais difíceis de acontecer, a gente tem que planejar. Então uma boa aplicação consegue pensar em todos esses casos, tá? E novamente esse fluxo ajuda muito. E aí só para você ter uma noção de como eu uso o ScholarDraw, como ele é útil para mim, olha só a quantidade de coisa que eu tenho desenhada aqui no ScholarDraw. Eu tenho fluxo de muita coisa, tá? Então eu vou mostrar, por exemplo, aqui um outro fluxo de recuperação de senha. O usuário, aqui inclusive é um fluxo um pouco diferente, né? Um fluxo onde eu estou já pensando nas requests do back-end. Então o usuário informa e-mail, eu envio para /forgotPassword, né? Uma requisição. Essa requisição vai me dar OK. Vai me dar um 200 aqui, ó, com um token. Eu pego esse token, eu valido esse token primeiro, faço uma outra requisição para o Forgot Password, agora passando esse token, depois
Se der erro, eu tenho que gerenciar esse erro. E só se der na segunda requisição, ok, que aí sim eu mostro a tela para onde ele vai botar a senha nova, né? E aí sim eu reinicio a senha dele. Então aqui, inclusive, ó, na última etapa, eu tenho que de fato enviar a senha nova, o e-mail que o usuário colocou e o token. Para segurança, né? Isso aqui é um fluxo de um app, então por segurança eu tenho que fazer todo esse fluxo. Sem isso aqui, eu não conseguiria pensar em todo esse fluxo, né? Então, para você ter uma noção o quanto é útil esse tipo de fluxo e o quanto esse tipo de fluxo ajuda a escrever códigos melhores. Então eu espero aí ter te convencido da importância de desenhar fluxos, né, para você conseguir realmente tirar da sua cabeça e botar no papel. Inclusive pode ser papel mesmo, tá? Não precisa ser o ScholarDraw, não precisa ser nenhuma ferramenta robusta, desde que você consiga visualizar o seu fluxo, o seu algoritmo e consiga ver os casos que você não estava vendo antes, os casos de uso que são fora do caminho feliz ali, né, como eu falei. Isso ajuda muito e eu aposto 100% que fazer isso, ter o hábito de criar esses fluxogramas e até discutir com equipes antes de sair codando esses fluxogramas, vai te ajudar a programar 10 vezes melhor. O seu código vai ficar, sem dúvida, 10 vezes melhor. Eu quero ver você praticando isso aí, que tudo na vida é prática, tudo que a gente masteriza precisa de prática e isso não é diferente. Então comece a praticar isso aí e você vai ver resultados aí muito significativos em pouco tempo. Beleza? Se gostou desse vídeo, se foi útil, deixa o seu like aí e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vai lá no nosso Instagram, que a gente compartilha muito conteúdo lá. A gente está fazendo lives agora com mais frequência, então vai lá também, que lá é o meu canal mais ativo, né? Eu costumo usar muito lá e também sai muita dica boa lá. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Valeu!